Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre Plano de Estudo Tutorado, sexto ano, volume 3, semana 4. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, fluxograma para determinar uma paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Habilidades, construir algarismo em linguagem natural e representá-los por fluxograma que identifiquem a resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural qualquer é par. Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Resolver problemas que envolvam as ideias de múltiplos e de divisores. Conteúdos relacionados: divisores de um número natural, números primos e números compostos, critérios de divisibilidade. O objetivo das atividades dessa semana é aprofundar a aprendizagem sobre múltiplos ou divisores e os critérios de divisibilidade. Vamos para as atividades. Atividade 1. Vamos fazer uma retomada. Responda as questões abaixo. Letra A. O que é múltiplo de um número natural? Vamos recordar. Lembra dos múltiplos? Múltiplos são o quê? São os números que a gente multiplica. Por exemplo, múltiplos de 2. Eu quero os múltiplos de 2. Múltiplo de 2 nós vamos colocar 2, 4, 6, 8, 10. Então, nós andamos de 2 em 2. Então, os múltiplos são números que multiplicam para um determinado número. Letra B. Quais os múltiplos de 6 que são maiores que 30 e menores que 100? Então, múltiplos de 6 são os números que você multiplica de 6, que você anda de 6 em 6. Aqui no exercício pediu os maiores que 30, então tem que ser maior do que o número 30 e menor do que o número 100. Então, maior do que o número 30, nós temos o número 36, porque 6 vezes 6 é 36. Então, você vai andar de 6 em 6 até chegar ao número 100. Letra C. O que são divisores de um número natural? Divisores representa a palavra divisão. Então, o número dividido por outro e restando o resto zero, ele é divisível. Por exemplo, número 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. E a resposta do resto é zero. Então, se 10 dividido por 5 é 2, eu posso dizer que 2 é divisível por 10 e que 5 também é divisível por 10. Lembrando que os divisores é um número natural. Lembrando que quando você divide qualquer número, o resultado tem que ser igual a zero. Letra D. Qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 6? Lembra dos critérios. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ter o quê? Aí você vai analisar e vai responder a letra D. Letra E. Qual o critério que nos ajuda a perceber se um número é divisível por 10? Então, para me saber se um número é divisível por 10, só olhando por ele eu já consigo definir se ele é divisível por 10. Qual que é esse critério? Aí você vai analisar e vai responder. Lembra do fluxograma que nós tivemos na atividade 3? Então, para que serve um fluxograma? Aí você vai analisar e vai responder. A letra F. Número 2. Ivan é programador e trabalha em uma transportadora de cargas que só transporta lotes em grupos de 10 quilos, 100 quilos e 1 tonelada. 1 tonelada é 1000 quilos. Ele precisa construir um programa que determine rapidamente, sem usar divisões, se um determinado número é divisível por 10, ou por 100, ou por 1000. Como seria o fluxograma das informações de entrada e saída desse programa? Então, você vai analisar referente ao fluxograma, você vai observar que tem que ser um critério que divide por 10, por 100 e por 1000. Aí você vai analisar e vai montar um fluxograma de entrada e saída com essa quantidade de grupos. Atividade 3. Leandro, Carlos e Marcelo são pescadores e fazem pesca em alto mar. Leandro vai pescar de 3 em 3 dias, Carlos de 4 em 4 dias e Marcelo de 6 em 6 dias. Se hoje é dia 27 de fevereiro de 2018, uma terça-feira, e os três saíram juntos para pescar,
Então, em qual dia sairão juntos novamente? Qual dia da semana será? Lembre-se que 2018 não é um ano bissexto. Então, você vai montar, né, a atividade, lembrando que o Leandro, ele pesca de 3 em 3 dias, então você vai montar um esquema de 3 em 3 dias. O Carlos, de 4 em 4 dias, e Marcelo, de 6 em 6 dias. Aí você vai montar como se fossem os múltiplos. Por exemplo, de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, né? E de 4. 4, 8 e assim por diante, 6. 6, 12. Aí você vai observar. E qual dia vai dar, juntando os três, Leandro, Carlos e Marcelo, vai ter o número que vai repetir. Nesse número que repetir, é o dia que eles saíram juntos. Aí você vai analisar e vai responder a atividade 3. Atividade 4. A senha de um cofre é formada por 4 algarismos ímpares e distintos. De acordo com essa informação, responda cada questão e justifique sua resposta. Então, nessa atividade, falou que são 4 algarismos ímpares. Então, nós vamos analisar todos os algarismos que nós temos, ímpares. Nós temos o 1, 3, 5, 7, 9. Então, esses são os algarismos ímpares, né? Os números ímpares. Então, a gente vai formar números com 4 algarismos, só que tem que ser ímpares. Só de você imaginar, você já consegue responder as questões. Ora, letra A. Os 4 algarismos desta senha podem formar um número divisível por 2? Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, se a gente vai compor números 4 algarismos ímpares, então vai se formar números ímpares. Então, ele não vai ser divisível por 2, né? Letra B. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número divisível por 6? Aí você vai analisar quais são os números, os critérios de divisibilidade por 6. Aí você vai observar se um número ímpar, ele vai ser divisível por 6. Letra C. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número múltiplo de 5. Para o número ser múltiplo de 5, você tem que observar qual que é o critério do múltiplo de 5. Aí você vai analisar e vai responder. Letra D. Os 4 algarismos dessa senha podem formar um número múltiplo de 10. Múltiplos de 10 podem ser números que o algarismo será qual? Aí você vai analisar e vai responder. Atividade 5. Lucas pensou nos 5 menores múltiplos de 17, em que o algarismo das unidades de todos é o número 1. Você pode dizer a Lucas qual é o maior desses 5 múltiplos? Então, você vai pensar em 5 múltiplos de 17, né? Lembrando que a casa das unidades, que é o último número, por exemplo, 17. A unidade aqui é o 7. Então, ele quer os múltiplos, 5 primeiros múltiplos, 17. Lembrando que a casa das unidades tem que ser o número 1. Então, eu não posso fazer 17 mais 17 mais 17, não. Eu tenho que observar que o resultado aqui do número múltiplo de 17, ele tem que ser, o algarismo da unidade tem que ser igual a 1. Aí você vai analisar e vai responder somente os 5 primeiros múltiplos de 17. E vai responder qual que é o maior deles. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 3, sexto ano, semana 4. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.